Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. A Justiça, neste horário, 22 horas e 50 minutos, acaba de soltar o líder do Comando da Capital, Marcola, e também outros 195 mil líderes de facções terroristas, narcotraficantes, em todo o Brasil, por crimes prescritos, prescreveu, como eles fazem, né? Ou seja, não posso te colocar preso porque passou o tempo de fazer as denúncias, então você não tem nada a confessar. Então está sendo liberado Marcola, Fernandinho Beiramar e também os seus parentes, a garotada que movimentou 260 bilhões, que foram encontrados com eles, fora os trilhões que foram lavados do narcotráfico e já se encontram todos na ilha de Hong Kong, no Vietnã e na Malásia. Este é o resultado de dar tempo para esse falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, a permanecer como se nada acontecesse. Também esse careca filho de uma puta, Alexandre de Moraes, também esse filho da puta do Fachin, do Gilmar Mendes, todo o judiciário, são todos filhas da puta, também senadores, partidos políticos, todos já identificados. Ninguém vai se safar. Vão ser mortos por pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra atômica nuclear. Bases com mísseis ogivas nucleares sediadas no México, na Colômbia, na Venezuela, na Guatemala, no Brasil, no Peru, todos no Equador. Todas essas bases vão ser todas implodidas na Amazônia. Vamos jogar os foguetes e vamos arrasar com essas bases secretas da China, da Rússia, do Irã, da Guarda Revolucionária. Então se prepara que vai haver um grande conflito armado na América Central, na América do Sul. Estamos em guerra atômica nuclear. Vamos tirar esses filhos da puta. Extração hoje, dia 14 de maio de 2022, horário 22 horas e 52 minutos, se estendendo para a madrugada do dia 15 de maio de 2026. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional, no evento Guerra Atômica Mundial. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapan@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 99 742 0789. Meu Pix é o meu CPF, 510 466 447 34. Por favor, nos ajudem. Conseguimos pagar os telefones atrasados. Agora nos resta pagar a internet. Por favor, nos ajudem. Gratidão ao povo que amamos e respeitamos. Isto tudo é ad honorem. O Brasil não tem dinheiro para viver, como é que eu vou cobrar
justiça particular. Eu botei na mão no bolso e comprei essa briga por todos nós, por nossos filhos, por nossos netos, por nossos amigos, contra esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, contra estes europeus filhas da puta, Macron, rei da Inglaterra, o alemão filha da puta, todo mundo que roubou e quer roubar. E já descobrimos todos. Mestridinho, gente, soltaram todos os traficantes em todos os presídios do Brasil. Serão soltos agora, nesse instante. Já tem todos os alvarás de soltura e também de madrugada. Soltaram Marcola, soltaram Fernandinho Bramar, soltaram todos os líderes narcoterroristas. Isto é o que acontece deixando o Supremo funcionar e o Luiz Inácio Lula da Silva. Se protejam. Procura uma enxada, uma peixeira. Se protege, fecha as portas. Janela, não saia na rua. Temos 127 prisões hoje, com 2.400 agentes. 3 governadores. Cláudio Castro está na lista. Já estão na península agora para a sua prisão. Temos 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Temos 12 senadores, 23 deputados, 41 prefeitos. Temos também 41 empresários. Temos um patrimônio de 87 bilhões de reais confiscados. A Operação Verdade é o nome da operação da Polícia Federal. 5 delações premiadas. 17 mil contas de bancos auditados. 23 servidores federais estão já também com o procedimento averbado. Temos 34 meses de investigações, onde nós estabelecemos 8 heróis da Polícia Federal, fora de seus estados, fora de suas superintendências federais, a este trabalho do pendrive, que foi totalmente averbado, que estão todas as contas, todos os nomes, todas as pessoas deste crime, que se prolonga até Hong Kong, que tem desdobramento com o primeiro escalão de governo. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Hoje, dia 15 de maio de 2026, horário 7 horas da manhã, 1 minuto. Torno a repetir. Toffoli, você está preso, vai ser levado. Vários ministros da corte serão extraídos imediatamente. O Brasil é alvo de ataque de mísseis, como também México, como também Colômbia, como também Venezuela, como também Peru, como também Equador. Tem bases secretas da China, tem bases secretas da Rússia, tem laboratórios de grau 4, o maior grau de envenenamento do planeta. Eles estão querendo envenenar a água potável do Brasil. Então, nós vamos tomar, porque já tivemos a reunião com o China,
e o China caiu na real. Também o norte-coreano filha da puta, que fica ameaçando todo mundo. Então aquela área está toda tomada. O encarregado da Índia, o índio, né? Ele se encontra com os Emirados Árabes para sustentação, para que não haja a guarda revolucionária que está falida e que mandaram avisar para todos os da guarda revolucionária do Irã, os terroristas, que baixem suas armas porque eles estão totalmente identificados e vão morrer. Meu Pix 21 é meu CPF. 21 é meu telefone. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Muito bom dia. Hoje, dia 15 de maio de 2026, horário 12h36. Atenção, atenção. Ricardo Magro, conjuntamente com todo o narcotráfico europeu, eles têm casa em Dubai, na localidade onde é uma palmeira. E todos eles aportaram e criaram o Banco Master. O Banco Master foi criado para fazer todas as operações de títulos derivativos, ou seja, dívidas, em 196 países que seriam pagos pelo Tesouro desses 196 países. Operações do Judiciário a mandar cobrar esse dinheiro. Então, esse dinheiro ele foi transacionado no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Cada ministro tinha uma lista de precatórios, de moedas podres, títulos derivativos do estrangeiro. E esse dinheiro foi colocado para ser pago. Demandada essa ação, eles procediam com o pagamento e a cobrança no Tesouro da República Federativa do Brasil. E eles mandaram todo esse capital a 98 empresas empresas petrolíferas em Hong Kong. Ricardo Magro, ele abriu várias frentes em Hong Kong desde 2020. Então, desde 2020, o capital do roubo global foi lavado em Hong Kong, onde também o dinheiro do Irã foi lavado. Todo o dinheiro que se encontrava no Brasil foi levado para Hong Kong e foi lavado em 98 multinacionais petrolíferas, ou seja, indústrias petroquímicas, multinacionais petroquímicas em Hong Kong. E também no Vietnã e na Malásia. Então, nós já temos as 98 empresas de Hong Kong que lavaram dinheiro da Guarda Revolucionária do Irã e também da Europa. A casa caiu geral para o mundo inteiro. Caiu para a China, caiu para a Rússia, caiu para a Europa. Todo mundo está exposto. Então, nós agora estamos querendo restituição deste roubo projetado e estabelecido pelo Comitê Chinês, ou seja, o grande arcabouço de logística jurídica foi feito pelo Comitê Chinês da IA chinesa, Huawei, e a verbação foi feita pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro.
Meu Pix é meu e-mail, oscaranivalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Por favor, nos ajudem que temos duas contas para pagar da internet. Uma 500 e pouco e outra 700 e pouco. Ou seja, 500 e pouco temos que pagar, que está atrasada, e 700 e pouco que está atrasada e vence hoje. Vamos lá, 127 prisões hoje, 3 governadores hoje, 8 ministros, 12 senadores, 23 deputados, 41 prefeitos, o total 87 bilhões de reais, 87 bilhões de reais, entenderam? E 23 servidores federais. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Também do administrativo judiciário, todos investigados, não sobrou nenhum. E chegamos ao ápice, a quem controla todo este procedimento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, afastou a delegada da Polícia Federal, Valéria Vieira Pereira da Silva, durante a nova fase da Operação Compliance Zero. Segundo a investigação, a delegada e o marido, o policial aposentado, Francisco José Pereira da Silva, atuaram aí como informantes de um grupo ligado ao empresário Daniel Vorcaro do Banco Master. A PF afirma que Valéria acessou informações sigilosas de inquéritos sem autorização e repassava detalhes das investigações para integrantes do esquema. O marido dela seria o intermediário usado para esconder aí a participação da delegada. Os investigadores apontam suspeitas de organização criminosa, corrupção e quebra de sigilo funcional. André Mendonça determinou a entrega do passaporte da delegada em 24 horas e proibiu o casal de deixar o país ou acessar prédios da Polícia Federal. A operação também prendeu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em Minas Gerais. A PF suspeita que ele financiava o grupo investigado. A defesa de Henrique Vorcaro afirmou que a prisão foi, abre aspas aí, grave e desnecessária, e alegou falta de provas no processo. O governo Trump está investigando a JBS por corrupção e isso pode virar uma bomba relógio para o ministro Dias Toffoli. A JBS é a maior vendedora de carne do mundo, mas a sua operação de comprar políticos através de propina chamou a atenção do governo americano. A secretária de Agricultura dos Estados Unidos afirmou essa semana que a JBS tem histórico de corrupção internacional e formação de cartéis, e agora a empresa dos irmãos Batista está sendo investigada por lá. Acontece que essa investigação pode acabar chegando no ministro Toffoli e muito rápido. Recentemente, um relatório do COAF apontou alto risco de lavagem de dinheiro para algumas transferências bem suspeitas da JBS. Dia 18 de dezembro, o grupo JBS mandou 3,5 milhões de reais para um escritório de advocacia em Goiânia que faturava só 9 mil por mês. No mesmo dia, esse escritório mandou exatamente o mesmo valor milionário para o advogado Paulo Humberto Costa. 2 dias depois, o ministro Toffoli anulou a multa de 10 bilhões de reais da JBS por corrupção na Lava Jato. Então, um ano mais tarde, esse advogado Paulo comprou o Resort Itaiá do ministro Toffoli. Adivinha por quanto? 3,5 milhões de reais. Exatamente o mesmo valor. Suspeito, né? Se somar a isso o fato que a esposa do Toffoli era advogada da JBS enquanto ele anulou a multa bilionária da empresa, fica ainda mais escandaloso. E é muito simples o governo americano descobrir isso. Basta solicitar ao governo brasileiro toda a documentação financeira da JBS e vai aparecer tudo por lá. Isso acontece através de um acordo internacional existente há décadas entre os dois países e é bem comum nessas investigações. A pergunta que fica é: até onde o governo Lula está disposto a defender o Toffoli e a JBS dos americanos? Com certeza essa história só está começando e ainda tem muitos capítulos pela frente. Então já segue aqui meu perfil para acompanhar o que vai acontecer. 7 de maio de 2026. Uma quinta-feira comum em Amparo, interior de São Paulo.
Às 5 horas da manhã, dentro de uma fábrica que funciona há 76 anos, as máquinas param. Não por manutenção, não por feriado, por uma ordem federal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária acabara de publicar no Diário Oficial da União a suspensão imediata da fabricação de 24 produtos da marca mais presente nos lares brasileiros depois da Coca-Cola. Detergentes, sabão líquido para roupas, desinfetantes, tudo com o lote terminado em número 1. Tudo produzido ali, em Amparo. Naquele exato momento, a IP ocupava 39% do mercado brasileiro de detergentes, quase o dobro da segunda colocada. Liderava também no sabão em pó. Estava presente em 95% dos domicílios do país. Faturava cerca de 10 bilhões de reais por ano. E agora enfrentava a maior crise de sua história. Não pela dimensão financeira, não pelo tamanho da operação, mas porque, pela primeira vez em mais de 7 décadas, a palavra que os brasileiros sempre associaram à marca estava sendo questionada. Confiança. 6 de novembro de 1950. Valdir Beira tinha um galpão de 120 metros quadrados no centro de Amparo. Uma cidadezinha de 20 mil habitantes, encravada no caminho do Circuito das Águas Paulista. Ao lado dele, o irmão João. Nas mãos, uma receita antiga de sabão em barra feito com sebo e óleo de babaçu. A Química Amparo nascia ali, modesta, quase invisível. Mais uma entre dezenas de pequenas fábricas de sabão espalhadas pelo interior do Brasil nos anos 50. O nome do produto veio de uma árvore, o ipê, aquela que floresce justamente na seca, quando tudo ao redor parece morto. Valdir gostava da imagem. Queria uma marca que representasse beleza, frescor, simplicidade, algo genuinamente brasileiro. O sabão em barra IP começou a ser vendido nas mercearias da região, sem propaganda, sem distribuidores. Apenas o produto, a qualidade e o boca a boca. Funcionou. Nas casas simples de Amparo, as donas de casa começaram a preferir aquele sabão ao invés dos concorrentes. Não porque fosse mais barato, porque funcionava melhor. Valdir tinha um princípio que repetiria pelo resto da vida. O trabalho tudo vence. E outro, nunca economizar na matéria-prima. Um sabão ruim destruiria a reputação antes mesmo de a marca existir. Nos primeiros anos, a fábrica era quase uma extensão da casa da família. Valdir trabalhava de madrugada. Supervisionava cada caldeirão. Testava cada barra antes de liberar para a venda. Seus filhos cresceram vendo aquilo. A obsessão pela qualidade não era discurso, era rotina. A década de 60 trouxe a primeira grande expansão. A IP começou a alcançar outras cidades do interior paulista. Pequenos mercados em Campinas, Mogi-mirim, Jundiaí. Sempre com a mesma estratégia. Preço acessível, qualidade superior. Nada de luxo, nada de sofisticação. Apenas o básico feito direito. Valdir recusava atalhos. Quando fornecedores ofereciam matéria-prima mais barata, mas inferior, ele dizia não. Quando distribuidores propunham esquemas de pagamento questionáveis, ele recusava. A empresa cresceria, mas cresceria do jeito dele. Em 1970, a IP já tinha presença em todo o estado de São Paulo. Era conhecida, respeitada, ainda pequena comparada aos gigantes multinacionais, mas sólida. O sabão em barra continuava sendo o carro-chefe, mas a empresa começava a testar novos produtos. Detergentes, amaciantes, água sanitária. A década de 80 testaria tudo. 1986. O Plano Cruzado congelou preços em todo o Brasil. Da noite para o dia, empresas que tinham custos crescentes não podiam mais repassar nada ao consumidor. Margens evaporaram. Fábricas quebraram. A IP sobreviveu porque Valdir sempre operou com gordura financeira. Nunca se endividou demais. Nunca expandiu além do que podia sustentar. Quando o governo congelou tudo, ele tinha caixa. Não muito, mas o suficiente para aguentar os meses críticos. Outras empresas do setor não tiveram a mesma sorte. Marcas regionais desapareceram. Pequenos fabricantes fecharam as portas. O mercado se concentrou ainda mais nas mãos das multinacionais. Unilever, Procter & Gamble,
Reckitt. A IP, porém, encontrou um caminho. Enquanto as grandes marcas miravam as classes A e B com produtos premium, a IP consolidou sua posição nas classes C e D. Não por oportunismo, mas porque era ali que a empresa sempre estivera. Valdir conhecia aquele consumidor, sabia o que ele precisava, sabia quanto podia pagar. Em 1990, a IP lançou o IP Clear, o primeiro detergente líquido completamente transparente do mercado brasileiro. Parece detalhe técnico, não era. Era marketing visual. As donas de casa olhavam aquele líquido cristalino e associavam a pureza, a eficiência, a modernidade. O produto explodiu. De repente, a IP não era mais apenas a marca do sabão em barra barato. Era a marca que inovou, que trouxe algo novo, que estava na vanguarda. O faturamento dobrou em 3 anos. A empresa precisou ampliar a fábrica de Amparo, construir um novo galpão em Salto, contratar mais funcionários, expandir a distribuição para o Nordeste. Valdir estava com 70 anos. Poderia ter se aposentado, passado o comando completamente para os filhos. Ele não fez isso. Continuou indo à fábrica todos os dias, testando produtos, conversando com operários, garantindo que nada mudasse na essência. Valdir Beira Júnior, o filho mais velho, começou a trabalhar na empresa aos 14 anos, não em cargo executivo, no chão de fábrica, carregando caixas, aprendendo cada etapa do processo. Valdir não acreditava em sucessão por sobrenome, acreditava em sucessão por competência. O jovem Valdir cresceu vendo o pai enfrentar crises, o congelamento de preços, greves, problemas com fornecedores, e aprendeu a lição mais importante: sobreviver não é sobre ser o maior, é sobre ser o mais preparado. 2000, a virada do milênio. A IP tinha 50 anos. Valdir Beira estava com 80. A empresa faturava cerca de 500 milhões de reais por ano. Empregava 2.500 funcionários. Tinha fábricas em São Paulo e Bahia. E estava prestes a dar o salto definitivo. A estratégia das grandes multinacionais começou a falhar no Brasil. Produtos caros demais para uma população que precisava economizar. Propaganda sofisticada para quem queria apenas algo que funcionasse. A IP ocupou exatamente esse vácuo. Preço justo, distribuição capilar, presença em cada esquina de cada cidade. A marca que não prometia luxo, apenas limpeza, eficiência, confiabilidade. Em 2007, a empresa firmou parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. O projeto Florestas IP começou a plantar mudas em áreas devastadas. Não era greenwashing, era compromisso genuíno. Valdir sempre teve fascinação pela natureza. Valdir Júnior herdou essa paixão. Ao longo dos anos seguintes, a IP plantaria mais de 1.200.000 árvores. Criaria programas de monitoramento da qualidade da água em 178 rios. Instalaria caldeiras de biomassa nas fábricas. Tudo isso antes de sustentabilidade virar obrigação de mercado. A empresa começou a comprar concorrentes. Em 2018, adquiriu as marcas Assolan, Perfex e Help da extinta Hypermarcas. Também comprou uma unidade fabril em Goiânia, especializada em esponjas de lã de aço e produtos de limpeza. O portfólio cresceu para mais de 450 produtos, 23 categorias, 7 complexos fabris espalhados por 5 estados. A IP não era mais a pequena fábrica de Amparo. Era a segunda maior empresa do setor no Brasil. Atrás, apenas da Unilever. À frente de todos os outros gigantes multinacionais. Em 2022, uma pesquisa da Kantar colocou a IP como a segunda marca mais presente nos lares brasileiros. 95% de penetração. Atrás apenas da Coca-Cola. Na frente de Nestlé, Sadia, Friboi e todas as outras, Valdir Beira Júnior assumiu a presidência. Valdir já havia falecido, mas o filho seguia os mesmos princípios. O trabalho tudo vence. Qualidade nunca negocia. Crescer, mas crescer direito. A IP inaugurou uma fábrica gigantesca em Itapissuma, Pernambuco. 400.000 metros quadrados. Investimento inicial de 300 milhões de reais. O objetivo era consolidar presença no Nordeste.
região estratégica para o crescimento. No mercado de detergentes, a IP alcançou 39% de participação, mais que o dobro da Bombril, segunda colocada com 19%. No sabão em pó, a marca Tixan IP liderava em volume e rendimento. O faturamento chegou perto de 10 bilhões de reais anuais, mais de 7.300 funcionários, exportação para 10 países. Tudo parecia inabalável, mas havia sinais que ninguém viu, ou que ninguém quis ver. 8 de maio de 2024, a Anvisa publicou uma resolução determinando a suspensão da comercialização, distribuição e uso de diversos lotes de detergente IP. O motivo: potencial risco de contaminação microbiológica. Os lotes afetados tinham sido fabricados entre julho e dezembro de 2022, quase 2 anos antes. Terminavam com os números 1 ou 3, detergentes de todos os tipos: coco, capim-limão, Clear Care. A empresa fez um comunicado. Disse que havia identificado internamente uma descaracterização no odor de alguns lotes, sem risco à saúde, apenas uma alteração perceptível ao olfato. Iniciou o recolhimento voluntário. A Anvisa confirmou que os lotes apresentaram resultados microbiológicos fora dos padrões, mas tranquilizou os consumidores. Risco baixo. Produto de uso externo. Enxaguado após aplicação. O episódio passou. Algumas notícias. Alguns vídeos nas redes sociais. Nada que abalasse a confiança estrutural na marca. A IP continuou crescendo. Em outubro de 2024, a marca venceu pela 17ª vez consecutiva o prêmio Top of Mind na categoria Preservação do Meio Ambiente, pela 9ª vez seguida na categoria Detergente. Valdir Beira Júnior deu entrevistas celebrando os 74 anos da empresa. Falou sobre expansão, sobre novos investimentos, sobre o relançamento da marca Banho a Banho para consolidar presença no mercado de cuidados pessoais. A empresa anunciou mais investimentos em Pernambuco, 220 milhões de reais até o final de 2026, total acumulado, 670 milhões no estado. Em janeiro de 2025, a marca Flor de IP alcançou 45,9% de presença nos lares brasileiros. Chegou ao top 3 de sabonetes em barra mais vendidos no Brasil. Tudo caminhava para o melhor ano da história da IP. Então veio novembro. Novembro de 2025. Análise interna de rotina na fábrica de Amparo. Os técnicos identificaram a presença de uma bactéria em alguns lotes específicos de lava-roupas líquidos. Pseudomonas aeruginosa. O nome soa técnico, distante, mas quem trabalha com microbiologia sabe o que significa. Uma bactéria oportunista, resistente a antibióticos, capaz de sobreviver em praticamente qualquer ambiente úmido. Comum em hospitais, em piscinas maltratadas, em produtos de limpeza contaminados. Para pessoas saudáveis, o risco é baixo, mas para quem tem o sistema imunológico comprometido, pode causar desde irritações na pele até infecções graves, pneumonia, sepse. A IP anunciou o recolhimento voluntário cauteloso dos lotes. IP Express, Tixan IP, Power Act, tudo com a bactéria detectada. Divulgou orientações aos consumidores, publicou comunicado no site, disponibilizou canais de atendimento para troca, mas dessa vez a coisa não passou. A Anvisa iniciou uma investigação mais profunda, não apenas dos lotes contaminados, da fábrica inteira, do processo produtivo, dos sistemas de controle de qualidade. Entre 27 e 30 de abril de 2026, inspetores da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo, realizaram uma inspeção conjunta na unidade de produção. O que encontraram não foi apenas contaminação pontual, foram falhas estruturais, descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, problemas nos sistemas de garantia de qualidade, falhas no controle de produção, falhas no controle de qualidade. A avaliação técnica concluiu risco sanitário, e então veio a decisão. 7 de maio de 2026, 5 horas da manhã,
A Resolução 1834 foi publicada no Diário Oficial da União. Suspensão imediata da fabricação de detergentes, sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca IP. Todos os lotes com numeração final 1, produzidos na unidade de amparo. Recolhimento obrigatório de tudo que já estava no mercado. Proibição de comercialização, proibição de distribuição, proibição de uso. 24 produtos no total. A notícia estourou em minutos. Portais de notícias, redes sociais, grupos de WhatsApp. A segunda marca mais presente nos lares brasileiros estava sendo suspensa por risco de contaminação. O serviço de atendimento ao consumidor da IP entrou em colapso. Telefone não atendia. E-mail retornava com erro de caixa cheia. Formulário de contato apresentava falhas. No Reclame Aqui, reclamações explodiram. Pessoas dizendo que usaram os produtos a semana inteira e estavam com dedos inchados e coçando. Outras tentando devolver, mas sem conseguir contato. Muitas apenas confusas, querendo entender o que estava acontecendo. A Química Amparo emitiu nota, classificando a medida como arbitrária e desproporcional. Disse ter laudos técnicos independentes atestando a segurança dos produtos. Afirmou que mantinha diálogo colaborativo com a Anvisa. 2 dias depois, em 8 de maio, a empresa apresentou recurso administrativo. Conseguiu efeito suspensivo. A decisão da Anvisa ficou temporariamente suspensa até julgamento pela diretoria colegiada. Mas a Anvisa manteve a recomendação. Consumidores não devem usar os produtos dos lotes afetados, mesmo com o efeito suspensivo, por precaução. Em 9 de maio, a IP anunciou que, mesmo com o direito de voltar a fabricar, manteria suspensa a linha de produção dos itens questionados, voluntariamente. Nas redes sociais, o caso virou guerra política. A família Beira havia doado R$ 1 milhão para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Jorge Eduardo Beira, 500 mil. Valdir Júnior e Ana Maria Beira, 250 mil cada. Apoiadores de Bolsonaro passaram a defender a empresa. Diziam que era perseguição política, que a Anvisa estava sendo usada como arma. Postaram vídeos usando produtos IP em solidariedade. Críticos apontaram a gravidade sanitária, a necessidade de fiscalização, a proteção da saúde pública acima de qualquer outra consideração. Recentemente, iniciou-se uma guerra nas redes sociais. Uns falando que é perseguição do governo para uma marca supostamente de direita. Outros dizem que não é. Me conta nos comentários o que você acha. Gostaríamos de saber a sua opinião. O fato, porém, permanecia. Uma empresa com 76 anos de história, líder de mercado, referência em qualidade, estava enfrentando a maior crise de sua existência, não por causa de um erro pontual, mas por falhas estruturais no processo produtivo. Enquanto isso, em lugares que você talvez nunca tenha ouvido falar. Sede da Euromonitor International. Analistas revisando projeções de mercado. O segmento de detergentes cresceu 10,8% em valor entre 2024 e 2025. Chegou a 3,6 bilhões de reais. A projeção era alcançar 4,7 bilhões até 2028. Expansão de 30% em 3 anos. E quem dominava esse mercado em crescimento? IP, 39%, quase o dobro da segunda colocada. Agora esse mercado estava aberto. Salas de reunião da Unilever, da Procter & Gamble, da Reckitt, da Bombril. Executivos olhando números, calculando possibilidades. Uma janela de oportunidade que não acontece todo dia. Mas ocupar o espaço de uma marca com 39% de participação não é simples. Não acontece da noite para o dia. Depende de quanto tempo a crise vai durar, de como a IP vai gerir a comunicação, de quanto a confiança foi realmente abalada. Porque a IP não construiu liderança apenas com preço baixo. Construiu com confiança, com presença, com a certeza de que, quando você pegava aquele detergente amarelo na prateleira, estava levando algo que funcionava. Essa certeza estava rachada. Pesquisas de mercado começaram a captar mudança de comportamento. Consumidores verificando lotes antes de comprar.
outros trocando de marca por precaução, alguns defendendo a empresa, muitos apenas confusos. O mercado de sabão em pó, onde a Tixan IP liderava, já vinha em queda estrutural, de 5,5 bilhões em 2023 para 4,4 bilhões em 2025, redução de 19,7% em 2 anos. E a projeção era de nova retração de 19,2% até 2028. Nesse mercado menor e mais pressionado, qualquer abalo de confiança pesava ainda mais. A linha Tixan em pó não estava entre os produtos suspensos, mas a mancha estava na marca-mãe, no nome IP. E um nome, quando arranhado, contamina tudo ao redor. Pense por um momento. Você está fazendo compras no supermercado, chega na seção de limpeza, vê o detergente IP na prateleira, o mesmo que você usa há anos, o mesmo que sua mãe usava, o mesmo que sempre funcionou, mas agora você lembra das notícias, da suspensão, da bactéria, das falhas no processo produtivo. Você pega o produto, vira a embalagem, procura o lote, confere se termina em não termina, pode usar. Mas a dúvida fica. Se teve problema agora, pode ter de novo. Se as falhas eram estruturais, será que realmente consertaram? Será que vale a pena arriscar? Você olha para o lado, vê o Limpol da Bombril. O IP custa R$ 3,90. O Limpol, R$ 4,20. 30 centavos de diferença. Sua mão hesita. Esse momento, multiplicado por milhões, em todo o Brasil, toda semana. É isso que define se uma marca sobrevive ou não a uma crise de confiança. A IP tinha construído sua posição em décadas, tijolo por tijolo, produto por produto, casa por casa. Estava em 95% dos lares brasileiros, não por acaso, mas por trabalho, por consistência, por entregar o que prometia. Agora, tudo isso estava em teste. O que acontece quando um consumidor compra pela primeira vez um concorrente e descobre que funciona tão bem quanto? Ou até melhor? Ele volta? E se você está na casa de R$ 4,00 pelo detergente, talvez nem volte para os R$ 3,90, porque a diferença era pequena e a confiança absoluta. Agora a confiança oscilou e a diferença de preço não compensa mais a incerteza. Marketing chamaria isso de patrimônio de marca, valor intangível, capital de confiança acumulado. Mas pode chamar de outro jeito também. Reputação. E reputação leva anos para construir. Décadas, gerações. Mas pode rachar numa quinta-feira de maio. Amparo, interior de São Paulo. Uma cidade que cresceu junto com a IP. Mais de 7.000 funcionários. Famílias inteiras que trabalham na empresa há gerações. Pais que entraram nos anos 70, filhos que entraram nos anos 90, netos começando agora. A fábrica é o coração econômico da cidade. Quando ela para, tudo treme. Os funcionários sabem disso. Olham para as máquinas paradas, para os galpões vazios, para os produtos que não podem ser fabricados. Sabem também que se a crise se prolongar, cortes virão, sempre vêm. Valdir Beira Júnior enfrenta a maior prova de sua vida. Não é mais apenas sucessor, é líder em tempestade, e tempestades revelam quem realmente sabe navegar. Ele cresceu vendo o pai enfrentar o plano cruzado. Greves, crises econômicas, sempre com a mesma postura, cabeça fria, transparência, trabalho. Mas essa crise é diferente. Não é externa, não é econômica, é interna, é operacional. É sobre algo que sempre foi o diferencial da empresa, qualidade. E quando o diferencial falha, o que sobra? A resposta da empresa foi técnica. Laudos, evidências, diálogo colaborativo com a Anvisa, recurso administrativo. Mas o desafio não é técnico, é emocional, é recuperar confiança. Como você diz para 95% dos lares brasileiros, confia de novo em nós? Como você explica que as falhas foram corrigidas quando a Anvisa diz que eram estruturais? Como você garante que não vai acontecer de novo? A verdade dura é, você não garante. Você trabalha, você corrige, você transparece, você reconstrói e torce para que seja suficiente. 12 de maio de 2026.
segunda-feira, 5 dias após a suspensão. A diretoria colegiada da Anvisa ainda não julgou o recurso. A produção continua suspensa voluntariamente. O mercado observa, os concorrentes se movem, os consumidores decidem, e a história ainda está sendo escrita, porque este não é um documentário sobre uma empresa que faliu, nem sobre uma que sobreviveu intacta. É sobre uma empresa no meio da travessia, no olho do furacão, onde o desfecho ainda não está claro. A IP pode sair disso fortalecida, pode demonstrar que corrigiu os problemas, que a transparência venceu, que a confiança pode ser reconstruída, que 76 anos de história pesam mais que 5 dias de crise, ou pode entrar em declínio lento, perder participação, ver concorrentes ocuparem espaço, descobrir que no mercado de consumo, perdão não é automático, que algumas rachaduras não fecham completamente. O que sabemos é isto: em uma cidade chamada Amparo, no interior de São Paulo, há uma fábrica que funciona desde 1950, que nasceu em um galpão de 120 metros quadrados, que cresceu devagar, sem atalhos, tijolo por tijolo, que chegou a estar em 95% dos lares de um país continental, que emprega mais de 7.000 pessoas, que planta árvores, que monitora rios, que sempre teve a qualidade como diferencial, e que, em maio de 2026, enfrentou a maior prova de sua existência, não uma prova de mercado, não uma prova financeira, mas uma prova de caráter, de capacidade de reconhecer erro, de corrigir, de reconstruir, de merecer novamente a confiança de milhões. A Anvisa vai julgar o recurso, pode manter a suspensão, pode reverter, pode impor condições. O processo segue, mas a pergunta que importa não será respondida em nenhuma resolução, não estará em nenhum laudo técnico, não aparecerá em nenhum comunicado oficial. A pergunta que importa será respondida em cada corredor de supermercado, em cada mão que hesita na prateleira, em cada consumidor que decide se vale a pena confiar de novo. Porque no final, empresas não são feitas de máquinas, não são feitas de fábricas, não são feitas de números. Empresas são feitas de confiança, e confiança, uma vez rachada, nunca volta exatamente igual. Pode voltar mais forte, pode voltar mais frágil, pode não voltar. A IP está descobrindo agora qual será o seu caminho. E nós que colocamos aquele detergente amarelo na pia por anos, estamos decidindo se ainda acreditamos na árvore que floresce na seca, ou se a seca dessa vez foi demais. Conte-nos nos comentários. Você irá continuar comprando IP ou migrará para outra marca? Você nunca comprou? Deixe seu gostei, nos ajuda muito. Até o próximo vídeo. A Polícia Federal também prendeu o operador do jogo do bicho, Manuel Mendes Rodrigues. Segundo a investigação, Manuel integrava um núcleo conhecido como A Turma, que é esse braço presencial desse grupo investigado, responsável pelas ameaças, pelas intimidações, pela obtenção ilegal de informações sigilosas. A PF afirma, de acordo com a decisão do ministro André Mendonça, que o bicheiro liderava um braço operacional da organização no Rio de Janeiro, que era composto por operadores do jogo do bicho, por milicianos e por policiais. Manuel atuaria a mando de Daniel Vorcaro e apareceria como essa espécie de elo entre o núcleo central da organização e a execução de ações presenciais lá no estado do Rio de Janeiro. A PF também descreve uma ação de intimidação realizada por integrantes do grupo A Turma, é uma espécie de exemplo em Angra dos Reis. Ela pensa esse exemplo para descrever essa ação de intimidação. Vou chamar o Yander Porcela para dividir tela aqui comigo, a gente consegue? E aí o Yander relata para a gente isso. Yander, como é que é esse episódio? Ele intimida um dono de uma embarcação, o comandante de uma embarcação do Daniel Vorcaro, uma ex-cozinheira. Explica essa história para nós, porque seria um exemplo que a PF conseguiu pensar da atuação.
Exatamente, Raquel. É um exemplo que mostra o modus operandi do que acontecia lá no Rio de Janeiro. Esse caso de Angra dos Reis, que é essa intimidação ali presencial mesmo, né? Porque quando a gente fala de a turma, como a gente estava comentando mais cedo no programa, a gente está falando daquele braço presencial que fazia essa intimidação física a adversários, a quem estivesse ali no caminho de Daniel Vorcaro. Então, é exatamente isso, é um exemplo perfeito de como acontecia. A PF descreve essa ação que aconteceu lá em Angra dos Reis para mostrar como funcionava esse braço da organização criminosa, essa intimidação que era ali presencial, física, né? A gente já tinha tido relatos, inclusive, naquelas investigações do final do ano, de que o Vorcaro, inclusive, teria ordenado uma tentativa de assalto, né, para fingir uma tentativa de assalto ao jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que havia publicado algumas notas que mencionavam ele, Vorcaro, e que ele não tinha gostado, mas isso nunca chegou a acontecer de fato. Foi ali um planejamento, mas não foi para frente. Agora a PF coloca uma ação concreta que aconteceu lá em Angra dos Reis para mostrar que o planejamento desse grupo, a turma, não ficava só no papel, ia de fato para a rua e era ali algo muito também frequente, né, pelo que a PF apurou. Então, é para mostrar o quanto isso era grave, né, o quanto essa teia toda do Daniel Vorcaro também gerava muita violência. E aí, quando a gente está falando de relação com a milícia, de relação com o jogo do bicho, a gente está falando de uma teia muito grande mesmo, né? Você falou, começou com a investigação de um crime financeiro, que era a fraude do Banco Master. Agora a gente já está vendo braços em vários setores do crime no Brasil. Inclusive, esse caso todo do Banco Master, essa investigação que a gente está vendo, ela pode levar a outras investigações depois, dependendo do que a PF descobrir nesse caso, outras operações sobre outros braços do crime organizado podem acontecer. A PF pode descobrir muita coisa a partir disso. A PF está muito empenhada a tentar desbaratar essas organizações criminosas. A gente teve no ano passado também a Operação Carbono Oculto, que investigava a relação do PCC, do primeiro comando da capital, né, uma principal facção de São Paulo, com postos de combustíveis, com fintechs do setor financeiro ali para lavagem de dinheiro. Então, tudo isso acaba tendo uma conexão. Inclusive, há uma conexão da Carbono Oculto com a investigação do Master, com a Operação Compliance Zero, porque aquela gestora, a REAG, está envolvida nos dois casos, né? Ali na fraude do Banco Master e também ali na lavagem de dinheiro descoberta pela Carbono Oculto. Então, né, tudo vai se entrelaçando, Raquel. É muito curioso, muito interessante isso, que o Daniel Vorcaro, ele tinha braços, ele tinha conexões em todos os setores, na política, no crime, no judiciário, realmente em todo lugar. E a questão das conexões dele com o crime, Anderê, elas, nesse momento, elas pesam muito, porque elas têm um impacto muito grande na necessidade de prisão preventiva dele e do pai. Quando se mostra a conexão dele com criminosos, milicianos, policiais corrompidos, com o crime, com o jogo do bicho do Rio de Janeiro, isso deixa a necessidade de prisão preventiva mais forte. Os seus crimes foram apresentados de forma aberta nos tribunais americanos. Colegas, Maduro não é apenas um traficante de drogas denunciado. Ele é um presidente ilegítimo. Ele não é um chefe de Estado. Por anos, Maduro e seus asseclas têm manipulado o sistema eleitoral venezuelano para manter
a força ilegítima do poder. Na verdade, 2 anos atrás, em 2024, um painel de especialistas da ONU encontrou que a eleição naquele ano foi totalmente, completamente falsificada. Foi uma farsa. E ela não passou nas medidas mais básicas de transparência e de integridade eleitoral. Se as Nações Unidas, em seu corpo, dá legitimidade a um narcoterrorista ilegítimo, e o mesmo tratamento nessa carta a um presidente democraticamente eleito ou chefe de Estado, que tipo de organização é essa? Deveríamos, então, saber que mais de 50 países, incluindo nações da União Europeia, incluindo países da América Latina na região e, claro, os Estados Unidos, enfim, mais de 50 países rejeitaram a reeleição de Maduro após os atos ilegítimos de 2024 e não o reconhecem como presidente eleito da Venezuela. Maduro, de forma ilegal, se recusou a conceder o poder de forma pacífica depois que o povo venezuelano votou contra ele em 2024. Portanto, o Maduro é um fugitivo da justiça, ele é o chefe de uma perigosa organização terrorista, o Cartel de los Soles. Seu regime patrocinou outras organizações criminosas, sobretudo o Trem de Aragua, entre outras, para cumprir os seus objetivos de usar os narcóticos ilegais como uma arma contra os Estados Unidos. O Trem de Aragua foi designado como uma organização terrorista internacional com milhares de membros, muitos dos quais se infiltraram de forma ilegal nos Estados Unidos e agem de forma com táticas de guerra, cometendo ações hostis contra o povo americano, ações como assassinatos brutais, sequestros, extorsões. Olha, nós descobrimos que a rede do Careca colocou 150 milhões de desvio em uma rede maior de lavagem de dinheiro através da ARPA. É um fundo de investimento. Nessa rede tem bandidagem para todo gosto. De lavagem de dinheiro, aí se encontra com PCC, se encontra com crime organizado. E nós temos 37 bilhões só numa rede, é uma rede colateral. Para minha surpresa, ontem, essa rede se encontra com uma empresa que foi alvo da Operação Coffee Break. Qual é a Operação Coffee Break? É que a ex-nora ou nora do Lula recebeu dinheiro e está lá o Bittar também. Essa empresa é caritária, é sócio do filho do presidente Lula. Também. E olha só, tudo nessa rede de 37 bilhões. Você tem noção dessa notícia? Eles estão dizendo, o governo americano está dizendo que a JBS é uma ameaça aos Estados Unidos. Que através de um conluio eles pegaram dinheiro de um banco estatal brasileiro, que é o BNDES, para comprar todos os frigoríficos dos Estados Unidos. Escute a notícia que ela está falando. E que isso é como um ataque estrangeiro à soberania americana. Escute aqui, mano. Eles estão equiparando a JBS à China, que comprou tudo nos Estados Unidos, aumentou o preço radicalmente. O preço da carne americana, que era barata, ficou caríssima. A mesma coisa que aconteceu no Brasil, porque são as mesmas pessoas, né? Estão fazendo o mesmo negócio, não é? Aumentou muito o preço da carne nos Estados Unidos, né? Entendeu? Muito. E através do dinheiro da BNDES. Né? Que agora já tem inclusive uma notícia que nós demos ontem que o BNDES está patrocinando a JBS e não sei quantos bilhões para eles fazerem um outro projeto aí, ou seja, dinheiro público. Dinheiro público injetado na empresa dos irmãos Batista, que eles criaram o maior monopólio do mundo. Entendeu? E agora, irmão, os Estados Unidos vai para cima deles. Porque o chinês faz isso aqui, eles vêm com muito dinheiro, vão comprando tudo e vão tomando troço. E aí os caras aumentam o preço, deixam do jeito que quer e ferra todo mundo. Só que os Estados Unidos não é o Brasil. E fizeram isso com o nosso dinheiro, com o dinheiro do BNDES, porque foi o BNDES que bancou eles. Entendeu, irmão? Foi o BNDES que bancou. Não é? Então, os Estados Unidos estão tratando eles como uma ameaça
não só os pecuaristas, mas contra a própria América. Irmão. E mais aqui, saiu hoje no Estadão. Então vai lá, lindão. Tá aqui, ó. Família de Moraes comprou 23 milhões em imóveis nos últimos 5 anos e triplica o seu patrimônio. Olha. E todos os imóveis que Alexandre de Moraes e esposa compraram foram com pagamento à vista, irmão. Até com Pix. Meu Deus. Tá bom pra você? É coisa de milhão, né? Levantamento feito pelo Estadão com base em escrituras e matrículas registradas em cartório indica que o ministro Moraes e a esposa Moraes são donos de 31 milhões de reais em imóveis. Procurados não se manifestaram. Família de Moraes ganhou até 645 vezes mais que outros advogados para revisar compliance do Banco Master. Então, o Alexandre de Moraes, por indicação do Temer, chegou ao STF em 2017. Faz uma conta. Estamos em 2026. Quanto tempo? 17 para 26. 17 para 26 dá 9 anos. É isso? 10 anos. Vamos botar 10 anos? 10 anos. Com um salário de 46. 40 mil, 46, não chega a 50. Foi 50 pau. 50 pau. 600 pau por ano. Você acha que o cara tem condições de ter 31 milhões de reais em imóveis? Ô, Rony, 600 mil por ano em 10 anos, Cara. conta simples, dá 6 milhões. Como é que o cara tem 31 milhões só de propriedade? E quando ele estava aqui como secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele tinha declarado, acho que 3 milhões ou 4 milhões de um imóvel ou 2 imóveis que ele tinha aqui. Agora, olha o pulo do gato. Agora me diga uma coisa, e ninguém vê isso, cara. E ninguém vê isso, que é uma coisa mais cristalina do que isso. Folha de São Paulo fala todo dia, o Estadão fala todo dia, o Globo fala todo dia, Jornal Nacional fala todo dia e ninguém faz nada. Não tem um sem vergonha de um senador, não tem um sem vergonha do deputado federal que chega e fala, não, vamos abraçar essa causa e vamos tirar esses caras daí. Pois é. Não tem um. Agora tá todo mundo pensando em quê? Em reeleição ou na eleição. Isso daí. O governo chinês proibiu o Trump de falar sobre os direitos humanos. Meu nome é Nando, tenho 22 anos e eu moro aqui na China. Praticamente a metade da economia americana pousou em Pequim ontem. Enquanto o governo brasileiro abre as pernas para a China, o Trump trouxe o Elon Musk e os donos da Apple, Nvidia e mais 14 empresas para usar como poder de negociação. Só que o problema é o seguinte, antes mesmo do Trump sequer pisar em Pequim, o governo chinês já alertou direto e reto sobre os 4 assuntos proibidos, as chamadas linhas vermelhas. Basicamente são os assuntos sobre a questão de Taiwan, os direitos humanos, falar sobre o sistema político chinês e direito ao desenvolvimento. Então basicamente o governo chinês disse o seguinte, você pode fazer negócio, mas não pode discutir a soberania chinesa. Esse foi o recado. Mas a verdade é que o Trump não veio para a China porque quis. É porque ele precisa. Os Estados Unidos estão atolados com a guerra do Irã e precisam da China para destravar o Estreito de Hormuz. Mas apesar dele estar precisando mais da China do que a China dele, o Trump levantou assuntos como tarifas, restrições de chips para usar como moeda de troca. Negociou olhando olho no olho, porque quem tem poder não pede, barganha. Já o Elon Musk e esses outros empresários vieram porque a China controla 60% das terras raras do mundo. O material que faz funcionar o carro elétrico, os chips e o iPhone. Agora eu te pergunto, e o Brasil? O governo brasileiro, diferente do Trump, ainda não entendeu que a China não é parceira, ela é estrategista. Ao invés de negociar e barganhar, ele abre as pernas para a China e ainda agradece. Bilhões em infraestrutura vendidos para estatais chinesas sem nada em troca, sem tecnologia, sem industrialização, sem proteção, somente dependência travestida de parceria. O Brasil trata como amigo e negocia como subordinado. E o resultado disso, se a China fechar o acordo de soja com os Estados Unidos, o Brasil tá ferrado. Amanhã mesmo a China pode parar de comprar a soja brasileira e começar a comprar a soja americana. E se isso acontecer, o Brasil não tem opção, ele tem que aceitar calado. Mas ao invés de se preocupar com a geopolítica real que está acontecendo na frente dos nossos olhos, o governo brasileiro está preocupado demais com a marca de detergente
e comemorando a vergonhosa estratégia política de tirar a taxação de blusinhas que ele mesmo criou. Acorda, Brasil, antes que seja tarde. Compartilha com aquele seu amigo que ainda não entendeu a vinda do Trump aqui na China e me siga porque eu vou te mostrar a China de verdade. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre, ok? E descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho, afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.